Fala pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal e a minha série de engenharia de software na área de aplicação de IA autônomas, né, utilizando o Git Copiloto. Hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, na minha série no 14º vídeo, ou 13º, que os vídeos anteriores eu estava resolvendo os problemas hotfix, né, e também alguns filtros específicos e algumas análises utilizando a IA. No vídeo de hoje, eu estou fazendo aqui o desenvolvimento. Eu estou desenvolvendo atualmente essa aplicação e alguns módulos, né? Eu estou utilizando aqui no back-end Spring Boot, certo? Aplicações financeiras em Java, e no front-end eu estou utilizando Python, certo? Que é uma aplicação POS em desktop. Por que eu preferi Python? Porque Python é uma linguagem mais de análise de dados, e para o meu financeiro eu resolvi só fazer só em desktop utilizando TIC aqui, para simular a comunicação com a API, do financeiro, certo? E a API aqui faz o seguinte, tem controle de fechar a caixa, abrir caixa, obter abertura e fechamento, registrar pagamentos e emitir comprovante, que é o que eu vou fazer hoje junto com a IA. Atualmente, para emitir comprovante, eu tenho que fazer a comunicação com a interface aqui do Spring Boot e com a comunicação com a interface. E para emitir esse comprovante, eu tenho a seguinte rota específica aqui no Spring Boot, no Java, né? Eu tenho a seguinte rota: emitir API comprovante nessa rota que eu consigo emitir. Mas para que eu se comunique, pessoal, com a IA aqui e utilize a IA como meu copiloto, né, que eu sou o piloto, como engenheiro de software, eu preciso utilizar uma estrutura e uma linguagem de prompts, que é o famoso MD, que a aplicação entenda para realizar essas comunicações. E primeiramente, antes disso, eu tenho que fazer uma análise de requisito para entender a interface específica aqui da minha API, né? Eu preciso entender como funciona o fluxo que eu vou querer desenvolver na minha aplicação aqui desktop. Então, para acoplar toda essa comunicação entre a API e entre o meu sistema, eu tenho que ter uma linguagem bastante de contexto que a IA entenda. Então, eu tenho que ter essa análise bastante refinada, né, que se chama refinamento de requisitos. Então, a gente, como engenheiro de software, deve fazer isso. Então, a gente não perdeu ainda esse leque de análise. Então, eu tenho que verificar primeiramente, tenho que verificar meu recipient request, eu tenho que verificar meus responses também e verificar aqui qual é a interface, né? A interface que eu passo, os parâmetros que a API vai receber, né? Que vai receber uma ordem de número de comprovante, porque eu vou gerar isso aqui, pessoal. Eu vou gerar emitir comprovante, certo? Para emissão de comprovantes aqui para esse módulo financeiro. Então eu preciso entender também um pouco dos contratos em interface, ok? E também preciso saber um pouco do fluxo, como funciona um pouco. Então eu vou analisar o fluxo do meu controle, não todos os controles, mas o controle que eu vou realizar a comunicação. E no momento que eu emitir recipient, que eu emitir comprovantes, o fluxo aqui eu vou lendo detalhadamente. E aí eu vou tendo um insights, vou tendo ideias, né, um brainstorm de como desenvolver esses prompts ou esse requisito para que a IA entenda e realize a comunicação com a minha API. A própria API já dá o contrato de interface aqui. Se eu já tenho o contrato de interface, os parâmetros que eu vou passar, então é isso que eu vou seguir do meu requisito, certo? Para que eu possa realizar a comunicação com êxito na aplicação. E também verificar respostas, né? A resposta aqui que a minha aplicação recebe, que é o meu famoso response. Então, a entrada de dados, que é a interface, e a comunicação e response, que é
resposta que minha aplicação vai se comunicar. Então, através disso, eu faço uma análise de requisitos e crio meu famoso MD, que eu separei aqui em requisitos, no módulo requisitos. E aqui é minha aplicação financeira em Python. E aqui é meu módulo requisito e eu separei aqui MDs, módulos comprovantes. E aonde eu vou estruturar meu MD, famoso MD, para que vou passar para a minha IA o que ela vai desenvolver em cima do meu projeto, ok? Como é um projeto que já está em produção, já está em andamento, eu preciso ter essa refinação, esses requisitos e esses MD bem estruturados para que a IA entenda, ok? Então, aqui inicialmente eu vou ter que emitir um comprovante de número de pedido. O usuário vai chegar aqui na aplicação, vai ter esse entendimento, ele vai ter que emitir esse comprovante. Então, para emitir esse comprovante, o usuário vai, ao emitir, o usuário informa o número do pedido. Então, o usuário vai selecionar aqui o tipo o número do pedido, o usuário vai selecionar o tipo, se é fiscal ou não fiscal. A aplicação ele vai gerar um número do comprovante, vai gerar o número do comprovante aleatório para montar o dia de envio. Desenvolver seguindo a arquitetura, né, com as boas práticas do padrão MVC. A comunicação aqui via API vai ser na rota que eu passei, a rota da API, request, né? E aí depois eu vou passando os dados específicos aqui, ó. Contrato de interface. E aí eu vou passando todos os parâmetros. E aqui tem um trâmite de, ao receber a resposta da API, montar o comprovante com dados do modelo abaixo. Então aqui o comportamento esperado, né? Requisição de respostas. Eu vou deixar esse MD no link da descrição e vou para o desenvolvimento logo, para a gente ver aí lá logo trabalhando, certo? Comportamento esperado aqui tem a requisição do post para emitir, e depois, se o pedido não existir, ele vai dar um BERT request 400, o pedido não existe. Se o pedido existir, o pagamento, se não existir o pagamento para o pedido, um balde request 400, não existe pagamento para o pedido. Se existir o pagamento, ele vai, neste caso aqui, dar um recipiente e vai trazer todos os dados do pedido e do comprovante, né, para gerar o comprovante. O comprovante nada mais nada menos, pessoal, dessa forma aqui, ó. É um comprovante que tem um cupom fiscal eletrônico, né, que tem o nome da empresa, tem o extrato o nome do pedido, tem aqui a descrição, os valores dos itens, aí tem a quantidade de SKU, né, aí o nome dos produtos e o total do produto. Então minha API tem que gerar tudo essas informações para que eu capture essas informações, minha aplicação em Python, e aí gerar através desse requisito meu cupom, meu comprovante. Então já tem um modelo aqui de comprovante. Primeiro meu modelo de comprovante já tem um estruturado aqui para informar aí aqui ele passa dessa forma, e eu tenho minha API informando aqui, eu estou informando a ele que minha API vai retornar esses dados aqui, ó. Vai retornar esses dados, que esses dados já está estruturado para acoplar no meu comprovante. Então já vai vir bem estruturado aqui meus dados em JSON, já vem todo estruturado para acoplar, né? Minha API aqui já retorna um dados já estruturado. Eu passo os seguintes dados aqui para ele, eu já vi, vai vir acoplado para eu estruturar aqui na minha aplicação. Mas eu preciso ter esse requisito refinado, né? Esse é o papel de análise de requisito, que isso tem que ter, ainda vai existir, não tem como a IA saber, a gente tem que entender essas comunicações, mas o desenvolvimento em rapidez a IA ela já faz aqui.
e tenho todo o procedimento aqui de como a IA vai gerar esse comprovante, certo? Então vou para o desenvolvimento aqui e vamos fazer esse comprovante, gerar esse comprovante. Realmente eu vou... Vamos aqui. Eu poderia passar só o MD aqui, né? Poderia passar o MD, só que o MD eu também fiz a MD da API aqui. Eu vou tirar esse requisito aqui. Vamos lá. Vou passar meu contexto, que é da financeiro. Que eu tenho que informar qual pasta que está na minha aplicação, porque minha aplicação aqui são 3 aplicações. São POS, pedidos, que é uma API, e o financeiro. O financeiro só se comunica com minha API Spring Boot. Essa aqui é a minha aplicação financeira. É uma aplicação MVC em Python, desktop. É simples, não tem muita dor de cabeça. Mas tem a aplicação MVC aqui, como tem a views, né? Repositórios, modelos e controles, mas utilizando a API, né? O repositório aqui ele vai tipo fazer um repositório como uma comunicação com a API. Então vamos lá. Ele vai seguir essa mesma arquitetura. Eu também aqui coloquei para seguir a mesma arquitetura. Aqui ó. Desenvolva seguindo a arquitetura existente com as boas práticas. Padrão MVC, seguindo via API. O desafio aqui da IA é acoplar esse JSON, né? Vamos ver se ele vai conseguir acoplar esse JSON já pronto lá na aplicação Spring Boot, junto com o meu modelo extrato aqui da nota fiscal, do cupom fiscal, né? Passando os parâmetros que eu falei aqui enviado. Aí eu dei todas as coordenadas, ó. Requisição, via push, emitir, no corpo ordem, um exemplo, né? Aqui é um exemplo, né? Comportamento esperado. Ordem, número do comprovante, SPT aqui é opcional. Na verdade, isso aqui não existe. Ok. Então, vamos agora passar para IA aqui, né? Vou ver se eu tenho cotas aqui, senão eu vou fazer no próximo vídeo. Vamos realizar o desenvolvimento seguindo meu MD. Vou passar meu MD. Hashtag. Eu já estou passando o MD aqui na prática, mas vamos lá. Vendo aqui tá no MD. Financeiro, modo comprovante. Eu vou ter que copiar ele daqui mesmo. Vou ter que copiar. Por que eu vou ter que copiar? Porque está em outra pasta.
Não tem problema não, pessoal. Se copiar aqui também não. Você pode passar assim também, ó. Poderia passar só MD, seguindo o MD. Deixa eu ver. Ah, já tá passando o MD. Então não precisei passar a parte específica, só para já estar aberto aqui, ele vai seguir o padrão do MD, desenvolvendo na parte específica aqui que foi passado. Que eu poderia passar a parte específica, né? Mas nesse caso aqui não precisei, só precisei abrir aqui e abrindo ele já pega o contexto. Vamos inspecionar o modo financeiro para entender a arquitetura atual e onde vou adicionar funcionalidade de comprovante. Ok. Então, o trabalho que vai fazer aí é esse trabalho aqui, mas antes disso eu precisei fazer toda a análise de requisitos, tudo isso aqui. Eu precisei entender a arquitetura como engenheiro de software, fazer uma análise, entender a estrutura do banco de dados, entender tudo isso e passar a estruturar de forma legível, uma linguagem legível que aí entenda. Então, esse é o papel do engenheiro de IA também, deve ser entender as interfaces, os contratos, interfaces, entender a forma como a aplicação